As crianças? Então vem aqui as crianças juniores, pré-adolescentes. Gabriel não pode vir mais, que agora ele é adolescente. Aleluia, já participou da reunião dos adolescentes sexta-feira e já estreou. Pessoal, a reunião dos jovens e adolescentes foi boa. Eu vim aqui de bicão, foi muito legal o negócio. Olha aí, hein? Vamos orar por eles? Pai querido e poderoso, queremos te agradecer pelas nossas crianças, juniores, pré-adolescentes. Que o Senhor coloque as tuas mãos sobre eles e os abençoe de uma forma especial, em nome de Jesus, amém. Pode ir lá, Deus abençoe vocês. Mateus capítulo 20. Mateus capítulo 20. Todos acharam aí? Vamos ler por aqui, porque eu vou fazer uma leitura responsiva com vocês. Eu leio um versículo, você responde com o versículo seguinte. Nós vamos ler Mateus capítulo 20, do versículo 1 ao versículo 16. Preparados aí? Vamos lá então. Diz assim o texto: porque o reino dos céus é semelhante a um homem pai de família, que saiu de madrugada a assalariar trabalhadores para a sua vinha. Versículo 2, a igreja toda comigo. E ajustando com os trabalhadores o dia, mandou-os para a sua vinha. E saindo perto da hora terceira, viu outros que estavam ociosos na praça. E disse-lhes, vamos lá: ide vós também para a vinha, e dar-vos-ei o que for justo. E eles foram. Saindo outra vez perto da hora sexta e nona, fez o mesmo. Versículo 6. E saindo perto da hora undécima, encontrou outros que estavam ociosos e perguntou-lhes: por que estáis ociosos todo o dia? Disseram-lhe eles: porque ninguém nos assalariou. Disse-lhes ele: ide vós também para a vinha, e recebereis o que for justo. Todo mundo. E aproximando-se a noite, disse o senhor da vinha: e chegando os que tinham ido perto da hora undécima, receberam um dinheiro cada um. Só até aí, porque senão eu vou entregar todo o texto para vocês. Pai querido, fala com a tua igreja agora, e dá graça ao teu servo, a este pregador, para que através da minha vida o Senhor possa falar com o teu povo. Fala conosco, com todos que estão aqui, todos que estão nas redes sociais, em nome de Jesus. Amém. Você pode me ajudar aplaudindo Jesus bem forte, dando para Ele glórias, louvores e adoração ao Senhor. Recebe, Senhor Jesus, o louvor da tua igreja, do teu povo nesta manhã, em nome de Jesus. Interessante que nós vivemos na terra, mas nós não somos da terra. Eu, num passado distante, quando era mais jovem, eu dizia isso. Eu falava que todos nós somos extraterrestres. Aí o pessoal olhava para mim meio assustado. Mas é verdade. A Bíblia diz que nós somos extraterrestres. Por quê? Porque a Bíblia diz que nós estamos no mundo, mas nós não somos do mundo. Olha o que a Bíblia fala a respeito da gente. Eu e você, nós estamos neste mundo, mas nós não somos deste mundo. Eu e você, nós somos do reino de Deus. Apesar de estarmos na terra, nós somos cidadãos do céu. Você pode dizer um glória a Deus bem forte? Diga comigo: eu sou um cidadão do céu. É como se você fosse um embaixador, que você está lá nos Estados Unidos, mas você é um embaixador brasileiro. Você está lá, mas você é do Brasil. E é a mesma coisa, nós estamos na terra, mas nós não somos da terra.
Nós estamos na terra, mas nós somos do céu. Só quem é do céu aí diga um glória a Deus bem forte. Agora, se nós somos cidadãos dos céus, e somos, o nosso reino não é na terra, o nosso reino é dos céus, e nós temos que aprender, entender e viver os princípios e os valores do nosso reino, e não do reino da terra. O nosso reino é dos céus, e o interessante é que as coisas do reino de Deus, elas são diferentes das coisas da terra. Você quer ver? Por exemplo, na terra, uma pessoa grande, uma pessoa poderosa, ela é servida pelas outras pessoas, sim ou não? Pode ver em qualquer lugar que você vai, até mesmo nas igrejas. Quando uma pessoa é muito grande, muito importante, muito poderosa, as pessoas servem a elas, as pessoas estão ali à disposição, e você percebe quem que é o mais importante pela atitude das pessoas em relação a elas. Quando a pessoa grande chega, vai um monte de gente, alguém vai abrir a porta do carro para ele, alguém pega a mala dele, vai aquele monte de gente do lado, como se fosse segurança proteger, não é assim? Não é assim que acontece? Quando a pessoa é grande na terra, ela é servida pelas pessoas. Mas olha que interessante, no reino de Deus, que é o nosso reino, posso ouvir um amém? No reino de Deus é diferente. Jesus disse que no reino de Deus, quem quer ser grande, tem que se fazer pequeno. No reino de Deus, não é maior quem é servido, porque na terra, os maiores são aqueles que são servidos pelas pessoas, mas no reino de Deus, o maior é aquele que serve aos outros. Aqui quem serve os outros no reino da terra, a gente chama de bobo, de tonto, o exagerado chama de trouxa, não é assim? E é lá o trouxa, faz tudo pelos outros, mas aquele que se faz pequeno, e ainda que seja desvalorizado no reino dos homens, é aquele que Deus considera grande no reino de Deus. E eu e você, nós não somos cidadãos do reino da terra, nós somos cidadãos do reino de Deus, porque eu e você não somos daqui, estamos no mundo, mas não somos do mundo, nós somos dos céus, nós somos de Deus. Quem continua querendo ser de Deus aí, diga glória a Deus. Então a Bíblia mostra que os princípios do reino de Deus são diferentes dos princípios da terra. Quem quer ser grande no reino de Deus, tem que se fazer pequeno. Quem quer ser importante no reino de Deus, tem que servir aos outros. Isso são os valores do nosso reino, que é o reino de Deus. Interessante essa parábola, olha que interessante essa parábola. Eu vou tentar contar a parábola de uma maneira mais atualizada para ajudar você a entender. A palavra diz que, dentro do contexto, naquela época não havia emprego como há hoje, assalariado, registrado. Então haviam as pessoas que contratavam os trabalhadores, que recebiam salário por um dia de trabalho, que a Bíblia chama de jornaleiro, né? Aqueles que recebem o trabalho de um dia. E as pessoas, como que funcionavam as coisas? Era assim, de manhãzinha bem cedo, 6 da manhã, as pessoas iam para uma praça e ficavam todas sentadas lá para dizer assim, estou aqui querendo trabalhar. E aí os senhores, os donos das propriedades, eles iam lá naquela praça e contratavam os trabalhadores para trabalhar aquele dia. Então eles chegavam lá às 6 da manhã e imagina que vocês estão na praça esperando para trabalhar. E aí então a parábola diz que aquele homem chegou, viu as pessoas que estavam na praça e falou para elas, olha, vocês vão lá para a minha vinha para trabalhar, na minha propriedade trabalhar, e eu vou pagar para vocês um denário, sei lá, vou inventar um valor nosso aqui, quanto que é o trabalho de um dia? R$200, está bom por dia? R$200, trabalhem para mim o dia inteiro lá, e eu vou pagar para vocês R$200 pelo dia de trabalho, isso às 6 da manhã, aí as pessoas estavam lá, ficaram felizes, porque eles foram lá para ser contratados e foram, e aí foi todo mundo trabalhar na vinha.
Mas aí a parábola diz que às 9 horas da manhã, o Senhor foi fazer alguma coisa na cidade e passou na praça. E quando passou na praça, tinha algumas pessoas sentadas lá. Aí ele achou estranho e perguntou: ora, 9 horas da manhã, por que vocês estão sentados aqui? Ele falou assim, e aí eles falaram: porque ninguém nos contratou. Aí o senhor da vinha pegou e falou para eles assim: então faz o seguinte, vai lá para a minha vinha, trabalhe, e eu vou pagar para vocês o que for justo. Lembra, com os primeiros lá às 6 da manhã, ele tratou quanto mesmo? 200 por dia. Mas agora esses, ele chamou às 9 da manhã. Falou: então vocês estão sem trabalhar, vocês querem trabalhar na minha vinha? Então vai lá, já é tarde, mas vai lá e eu pago no final do dia o que for justo. Eles ficaram contentes e foram e trabalharam o dia inteiro. Meio-dia, aquele senhor passa pela praça de novo, e tinha alguns lá na praça meio-dia. E ele fala: por que vocês estão na praça meio-dia? Eles falaram: porque ninguém contratou a gente. Eles estavam tristes. E ele falou assim: então faz o seguinte, meio-dia, vai lá para a minha vinha e trabalhe, na hora de pagar, eu vou pagar para vocês o que for justo. Então 6 da manhã, quanto que era 6 da manhã? 200. Aí ele chamou algumas 9 e chamou outros meio-dia. 3 da tarde, ele passa na praça. Não é que tinha uns lá? O que vocês estão fazendo aí na praça? A gente quer trabalhar, mas ninguém chamou a gente. Então faz o seguinte, vai lá na minha vinha, trabalha lá o restante do dia, essas horas que faltam, e eu vou pagar para vocês o que for justo. Eles ficaram contentes e correram para lá. E ainda na parábola, o Senhor faz questão na parábola de dizer que às 5 da tarde, ele passou na praça e ainda tinha uns gatos pingados lá às 5 da tarde. E eu quero falar o seguinte: o cara que está às 5 da tarde lá na praça, esse é perseverante, o dia vai acabar e ele não desistiu, ele ficou lá. Aí às 5 da tarde o senhor passa e fala: mas vocês estão aí essa hora? Por que vocês estão aí? Infelizmente ninguém contratou a gente, faltava só 1 hora para acabar o dia. Vai lá na minha vinha então, corre lá, trabalha essa hora e eu vou pagar o que for justo. Os caras correram lá e trabalharam. Olha que maravilha. Então, começou que hora mesmo? 6 da manhã. Quanto que era 6 da manhã? 200. Aí ele pegou alguma turma às 9, outros meio-dia, outros 3 da tarde, e outros 5 da tarde. Aí agora terminou o dia de trabalho, e ele vai fazer o pagamento para todo mundo. Aí o Senhor fala para os administradores deles assim: põe o pessoal para pagar, mas começa a pagar pelo pessoal que chegou às 5 da tarde. Paga a turma das 5 da tarde e deixa o das 6 da manhã por último. Então você quer ver uma coisa? Vem cá, pastor Deus. Pode deixar a porta aí um pouquinho. Pastor Rio deu das 6 da manhã. Aleluia. Pastor João Batista, eu não vou colocar todo mundo aqui não, mas aí tem o das 9, pastor João Batista é o do meio-dia. Fica no meio, meio-dia no meio. Everton. O Everton é o das 5 da tarde. Já pioraram você, fala que é 5:30, era 5 e ainda chegou atrasado. 5 da tarde. Aí lá vem o administrador para fazer o pagamento. Aí ele vem: você chegou às 5, né? Vou te pagar o que for justo. Quanto vocês acham que é justo? Uma horinha só que trabalhou, 200, quanto que é aqui? Uns 20, tá justo? Maravilha. Aí ele, bote a mão na bolsa, deu 200 para ele. Quando deu 200 para ele, esse aqui das 6 da manhã, não foi isso que ele fez não. Ele fez assim, ó. Meu Deus do céu, tão bonito. Bonito? O cara chegou às 5 da tarde. 200, como que é aí? O do meio-dia.
Ótimo, vai ficar melhor aí. Acabou para mim. Né? E o das 6 da manhã? Tô bonito. Se deu 200 pro cara das 5 da tarde, imagina o do meio-dia, imagina o das 6 da manhã. Aí ele chegou no das 3 da tarde, chegou no do meio-dia. Do meio-dia estava na expectativa. Quanto que era aqui? 200. Então meio-dia ele falou assim: eu vou dar o que é justo. Se trabalhou metade do dia, quanto que é justo? 100. Enfia a mão na sacola, deu 200 para ele. Aquele lá tá. Pagou das 9 da manhã, aí chegou no cara das 6 da manhã. Quando chegou na pessoa das 6 da manhã, como que ele estava mesmo? Ô, tô bonito. Se esse aqui que trabalhou 1 hora ganhou 200, quanto que merece aquele? Pelo menos 1.200. Botou a mão na bolsa, estende a mão aí. Acabou o dinheiro. Aí você está sendo ruim demais. Viu a mão no saco, na bolsa, 200 na mão dele. Deu 200 para ele. Aí quando deu 200 para ele, foi bem igual o pastor Rildo fez. Como que é a cara, pastor Rildo? Ele estava decepcionado. Por que ele estava decepcionado? Como que é o negócio? Veio o dia inteiro, o cara vem 1 hora e ganha mesmo que eu. Não é? Não é justo. Não é justo. Você está feliz? E você? Como que é? Justo. Como que é? Injusto. Aí ele ficou bravo. Sejam honestos comigo. Se coloca no lugar desse rapaz aqui. Vocês estariam felizes ou tristes? Vocês estariam calmos ou bravos? Se sentindo justiçado ou injustiçado? Injustiçado. Por quê? Sabe por quê? Porque os nossos valores são diferentes dos valores do reino de Deus. Quando Jesus contou, fica aí, quando Jesus contou essa parábola, ele está dizendo: o reino de Deus é assim. E aí ele conta essa história. Sabe por que ele ficou bravo? E a gente ficaria bravo também? Nós seríamos igualzinho, o personagem igualzinho o pastor Rildo representou aqui. Porque a gente tem um critério do nosso reino, do reino da terra. E qual que é o critério do reino da terra? Merecimento. Méritos. Esse é o critério do reino da terra, merecimento, mérito. Ora, se esse aqui entrou às 5 da tarde, trabalhou só 1 hora e ganhou 200, é lógico no nosso reino da terra, é lógico que quem trabalhou desde as 6 da manhã merece mais. Mas este princípio, este valor, é um princípio e um valor do reino da terra, não é do reino de Deus. E Jesus está contando uma parábola para ensinar para a gente como é o nosso reino, o reino de Deus. E nós temos que aprender os princípios e os valores do reino de Deus. Só vou chegar assim. Obrigado, irmãos, vamos sentar lá. Você pode aplaudir Jesus pela vida deles? Olha só. Põe para mim aí 20 e 10. Mateus 20 e 10. Vindo, porém, os primeiros, os das 6 da manhã, eles cuidaram que haviam de receber mais. Sim ou não? Deveria ser, né? Mas, do mesmo modo, receberam um dinheiro cada um. No nosso exemplo aqui, 200 conto. Cada um recebeu os seus 200. Versículo 11, põe aí. E, recebendo-o, o que eles faziam?
murmuravam contra o pai de família, que no caso da parábola representa Deus. Eles começaram a murmurar contra o pai de família. Olhe bem para mim. Fala a verdade, quantas vezes, ainda que em pensamento, alguns até com a boca mesmo, mas quantas vezes, ainda que em pensamento, a gente já não murmurou contra Deus, já não reclamou de Deus, achando que Deus foi injusto com a gente, achando que Deus não fez para a gente o que a gente merecia, não é verdade? Seja honesto com você mesmo, quantas vezes a gente já não reclamou de Deus? Eu, por exemplo, não tenho coragem de abrir a minha boca para reclamar de Deus, nunca fiz com a minha boca, mas eu admito que no meu pensamento eu já questionei muitas vezes, aí eu briguei com o meu pensamento, mas aqui ó, quantas vezes eu fiquei questionando já? Eles murmuraram contra o pai, mostra o versículo seguinte, aí eles começaram a dizer, estes derradeiros, estes últimos, trabalharam só 1 hora, dá glória a Deus aí, esses últimos trabalharam só 1 hora, e o Senhor igualou eles com a gente, que suportamos a fadiga e a calma do dia. Em outras palavras, eles trabalharam só 1 horinha, e o Senhor igualou ele com a gente, que trabalhou o dia inteiro, que a gente se cansou, teve que ficar no sol, fizemos força, suamos, sujamos a roupa, ela nem suou, vai dormir com a roupa que veio. O Senhor igualou eles com a gente, estava bravo, mas vai lá. Mas ele respondendo disse a um deles, olha lá, amigo, para aquele que estava reclamando, ele lá, amigo, eu não te faço agravo, não ajustasses tu comigo um dinheiro? Ele está dizendo assim, pô, você está reclamando sem razão. Volta aqui. Volta aqui. Quanto que eu combinei com você? Quanto que eu te paguei? Então não devo nada. Eu estou sendo justo, porque o que eu tratei com você, eu estou pagando. Quando eu te chamei às 6 da manhã, quanto que eu falei que eu ia te pagar? 200. Olha na sua mão aí. Quanto que eu te dei? 200. Tá tudo certo. Obrigado. Não ajustasse tu comigo um dinheiro, não te faço agravo, não estou te prejudicando. Versículo seguinte: toma o que é teu, pega o que é teu e vaza. Eu quero dar a... Fique em pé, por favor. Olha o sorriso dele. Eu quero dar a este último tanto quanto a ti. Eu quero. Eu não paguei para você quando eu combinei? Agora eu quero dar para ele. Eu quero dar para ele a mesma quantidade que eu dei para você. Eu não estou te prejudicando, não estou te roubando, não estou te traindo, não estou sendo desonesto. O que eu combinei eu fiz. Só que eu quero dar para ele também a mesma coisa. Versículo seguinte: ou, pergunta o Senhor, ou não me é lícito fazer o que quiser do que é meu? É errado eu fazer o que eu quiser do que é meu? Se eu quiser pegar meu dinheiro hoje e dar para alguém, eu posso? É meu, eu faço o que eu quiser. Então eu paguei o que eu combinei, agora para o outro eu quero ajudar. Você está percebendo? Ele quis ajudar o outro não tinha arrumado emprego, 5 horas da tarde, mas ele estava lá perseverando, vou ficar aqui até a última hora. Ele deu o serviço para o cara às 5 da tarde e recompensou ele, pagou ele. E ele está dizendo, não me é lícito fazer o que quiser do que é meu. Aí ele olha para o homem e pergunta, ou é mal ao teu olho, porque eu sou bom? Porque ele não está sendo bom com esse homem aqui? Ele está sendo bom com esse homem. Só que para o olho daquele, a bondade pareceu mal. Oi? A bondade pareceu maldade. Para ele falou, que coisa injusta. Ele foi mal comigo. Não foi. Eu dei os 200 que eu tratei. Mas eu quero ser bom com o outro também. E quero dar 200 para ele também.
Ou é mal aos teus olhos porque eu sou bom, porque eu quero fazer bondade com as outras pessoas? Então você percebe que quando a gente não tem os princípios e os valores do reino de Deus, quando a gente é mais influenciado pelos princípios da terra, desse reino da terra, do que o reino de Deus, a gente não consegue entender nem enxergar as coisas como Deus enxerga e como Deus entende. E aí a gente se revolta com Deus, porque o nosso coração não é igual dele. O nosso coração é como o coração das pessoas da terra. Mas nós não somos mais da terra. Desde o dia que você aceitou Jesus, quem já aceitou Jesus aí, dá um glória a Deus. Desde o dia que você aceitou Jesus, você não é mais da terra, você é ET, você é dos céus, você é de Deus. E o que Deus quer é formar dentro de nós os princípios e os valores do reino dele, os princípios do céu. E para a gente ter dentro de nós os princípios dos céus, a gente tem que tirar de dentro de nós os princípios da terra, são diferentes. Quer ser grande? Seja pequeno. Quer agradar a Deus? Não queira ser servido, sirva. O princípio do reino de Deus é assim: a gente se esvazia para se encher, a gente se faz pequeno, daí Deus pega e fala: eu vou fazer de você grande, mas você continua pequeno, diante de Deus, diante das pessoas. As coisas do reino de Deus são diferentes. E aqui, ó, vamos lá, continua o versículo seguinte. Assim, esse versículo aí intriga muita gente, né? Assim os derradeiros serão os primeiros, os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os derradeiros, os primeiros serão os últimos. Porque muitos são chamados, poucos são escolhidos. O que Jesus quer ensinar com esta parábola? Qual que é a intenção do Senhor Jesus quando conta essa parábola? Tem muitas lições aqui, mas o que eu quero que você entenda, que é muito importante, é que quem aceita o chamado para o reino dos céus, quem que aceitou ser chamado para o reino dos céus aí? O Senhor chamou você. Muitos são chamados. Aquele dia que você levantou a sua mão e aceitou Jesus, é porque Ele chamou você e você aceitou o chamado, você atendeu o chamado. No dia que eu levantei as mãos, lá na igreja da Casa Verde, entregando minha vida e meu coração para Jesus, fui para o altar chorando, me ajoelhei diante do altar, nos pés do Senhor Jesus. Aquele dia Jesus me chamou e eu aceitei o chamado. Quem que aceitou o chamado aí, diga glória a Deus bem forte. Fala: eu ouvi o chamado e atendi o chamado. Então muitos são chamados. Agora, por que poucos são escolhidos? Porque muitas vezes, no meio da caminhada, nós chamados, não permitimos, não deixamos que Deus, através do Espírito Santo, coloque dentro de nós, tire de dentro de nós os princípios e os valores deste reino da terra e coloque dentro de nós os princípios e os valores do reino de Deus. Se nós somos agora de Deus, nós temos que viver como quem é de Deus, temos que pensar como Deus pensa, temos que ver como Deus vê, temos que falar como Deus fala, temos que agir como Deus age. Tem que ser a nossa atitude, porque agora você é de Deus, então, e você é do reino dos céus, e você tem que viver de acordo com os princípios do reino. E nessa parábola, o que fica muito claro é isso, é que nós temos que deixar o reino entrar dentro de nós. E olha isso aqui, ó, a recompensa divina. Não foi recompensa aqui, ó? Vai trabalhar, eu vou te dar 200, fala comigo, recompensa. Aí pro das 9 da manhã, pro dos meio-dia, pro das 3 da tarde, pro das 5 da tarde, vai lá trabalhar, eu vou te dar o que é justo. Mas aquilo é o que? Recompensa. A Bíblia fala que eu e você vamos receber recompensas de Deus. Quem crê que Deus vai recompensar você aí? Deus vai te recompensar. Mas o que nós precisamos, o que nós aprendemos com esta parábola? Que a recompensa divina, a recompensa de Deus, ela não é fruto de merecimento. Fique em pé. Não, só o Everton, o resto... Ô Everton, aqui pessoal, sejam honestos, ele merecia 200? Merecia sim ou não? Não, você não merecia, pode sentar.
Mas o que a gente aprende? Primeira lição: a recompensa divina não é fruto de merecimento. Seja honesto com você mesmo. Eu estou sendo honesto comigo agora. O que eu vou falar, eu estou falando de mim. E eu quero que você pense se vale para você. Se fosse para Deus dar para mim o que eu mereço, estava na roça, estava lascado. Se fosse para Deus dar para mim o que eu mereço, coitado de mim. Você sabe, eu vi que você postou, eu aplaudi sozinho lá em casa, que você fez 18 quilômetros, parabéns, ó, estou orgulhoso de você. Ah, rapaz, que coisa linda, né? Eu estou fazendo um setinho, né? Falta só 11 para alcançar você. Mas olha só, eu fui brincar com ele e perdi o raciocínio que eu estava falando. Se fosse por merecimento, a gente estava na roça, mas mesmo assim eu esqueci o que eu ia falar. Mas se fosse para a gente receber o que a gente merece, a gente estava perdido. Lembrei o que eu ia falar. Eu saio para fazer minhas caminhadas, minha corrida, e eu repito constantemente uma oração a Deus. Por que eu repito? Será que Deus já não ouviu na primeira vez? Deus ouviu, mas eu repito para mim não esquecer. Sabe quando Jesus curou o paralítico e falou assim: agora pega a sua cama e leva para casa? Uma cama velha, carregou o cara 20 e tantos anos, devia cheirar mal aquela cama, devia ser suja, Jesus falar assim: agora joga essa porcaria fora e vai viver sua vida. Mas Jesus falou o quê? Pega a sua maca, a sua cama e leva para casa. Aí eu fico imaginando, ele colocou a cama que não servia para mais nada, a maca que carregava o paralítico curado, ficou em pé lá, não servia mais para nada. Mas por que estava lá? Porque todas as vezes que ele entrava em casa, ele olhava para a maca e ele se lembrava de onde Deus tirou ele, e ele não deixava de ser grato. E assim sou eu quando eu vou fazer minhas caminhadas. Eu faço várias vezes a mesma oração, e eu estou caminhando só eu e Deus ali na rua, andando, fazendo meu exercício, e eu falo para Deus assim: Pai, obrigado por tudo que o Senhor tem me dado, porque eu tenho muito mais do que eu mereço. Eu, como qualquer pessoa, eu gosto de coisa boa, mas eu nunca reclamo quando eu não tenho alguma coisa. E eu agradeço a Deus. Como eu falei agora há pouco na ceia, esses dias de frio aí, eu estava dentro de um quarto fechadinho, deitado numa cama gostosa. Eu estava bonito, né, pastor? A roupa tudo colorida, né? Porque no frio eu não vou enfiando roupa, não é assim? No frio a gente põe, tá frio ainda, põe outra, tá frio, põe mais uma. Eu estava com uma camisa azul, a calça preta, a touca não sei de que cor, tudo, mas estava quentinho. Aí entrei embaixo do cobertor, joguei aquele monte de cobertor, aí o pé estava frio, eu pus meia no pé. Aí eu desço lá na cozinha, aí eu tenho, se eu quiser tomar um chá quente, eu tomo um chá quente, se eu quiser tomar leite com chocolate, tem leite, é só tomar. E eu não mereço nada disso. Aí eu agradeço a Deus, eu falo para Deus: obrigado, Pai. Você sabe que nosso carro foi roubado, pegamos dinheiro do seguro, a gente está com um carrinho legalzinho aí. Mas pergunta para a pastora Sueli, eu já andei de carro emprestado, já andei de carro velho. O Júnior que o diga, quando eu ia buscar ele na escola com a perua que a gente tinha fazia tanto barulho, parecia uma escola de samba, que 3 quadras antes os meninos já falavam: seu pai está chegando, Júnior. Quando eles entravam na perua, não sei se a Rebeca lembra que ela era mais pequenininha, mas quando eles entravam na perua, dava para ver o chão, que a gente ia andando, eles iam olhando o chão passando. Ora, eu sou contente com o carro zero, que eu já tive carro zero, e eu era contente com a perua. A gente ia com a perua velha, a perua ia batucando e a gente ia cantando na perua. Eu cantava com ele: lá veio o pato, pataqui, pataco, lá, e a perua fazia pá, pá, né? Então a gente tem que ser grato a Deus, porque tudo que a gente tem é favor. Porque se fosse para Deus dar para a gente o que a gente merece, seja honesto com você mesmo. A gente é tão imperfeito, a gente erra tanto, a gente falha tanto, a gente pisa tanto na bola com Deus e com as pessoas também,
que se fosse para Deus recompensar a gente de acordo com o que a gente merece, está na roça, está perdido, tudo quanto é coisa que vocês falaram aí. Então você tem que entender que a recompensa divina não é por merecimento. Diga comigo, recompensa divina não é por merecimento. E a segunda lição da parábola: recompensa divina não é por tempo de serviço. Eu entreguei minha vida para Jesus 88. Faz as contas aí para mim, que eu sou ruim de conta. De 88 para hoje dá quantos anos? 36 para 37 anos, é isso? 37 anos. Faz 37 anos que eu sirvo a Cristo. Mas quando eu cheguei na igreja da Casa Verde, a pastora Sueli já era crente. Então, se eu sirvo a Cristo há 37 anos, a pastora Sueli pelo menos uns 45. Exagerei? 40? Uns 40. Batizou em 80. Então só aí já tem 7 anos de diferença. Quanto tinha dado o meu mesmo? 40 aí? 37, mais 7 dela, já dá 44 anos. Quem serve a Cristo aqui há mais de 44 anos? João Batista, seu Magno. Como que é? Você chegou lá na Casa Verde, a pastora Sueli já estava lá? A disputa está boa aqui. Mas tu já veio crente da Bahia, que eu sei. Então, tu já veio crente da Bahia. Graças a Deus. Vem aqui. Senão o povo lá não vê. Como que é? Você chegou lá na Casa Verde e a pastora Sueli já estava lá. Mas você chegou na Casa Verde, tu já era crente lá na Bahia, lá que eu estou sabendo. Já, graças a Deus. Então, quanto tempo faz que tu é crente, meu filho? Aproximadamente uns 45 anos. Não, 45 já tinha dado, pode pôr mais aí. Você aceitou Jesus com quantos anos? 12 anos. 12 anos. Então, você está com quanto, 70? Não, aí também é demais. Estou com 64. 64. Faz as contas, 64 menos 12, 52. 52. Obrigado, pastor. Agora, mas eu louvo a Deus por isso, porque eu estou firme até hoje. aleluia. Agora você quer ver? Almir, quanto tempo faz que você aceitou Jesus, Almir? 2 anos. 2 anos que o Almir aceitou Jesus. Eu lembro até hoje, o dia que a gente fez o apelo aqui, o Almir veio entregar a vida para Jesus. Quem aqui aceitou Jesus há menos de 2 anos? Tem alguém que aceitou há menos de 2 anos? 1 ano e meio, 1 ano, 6 meses, 5 meses? Alguém menos de 1 ano? Então acho que você é o mais novinho aqui hoje. Na rede social aí talvez tenha alguém com menos de 2 anos. Agora então vamos lá. Vou precisar aqui. Volta de novo, pastor João Batista e Almir, vem cá. Maranata, hora vem, Senhor Jesus. Cristo volta agora. 50 e quanto deu aqui? 52 anos servindo a Cristo. Aqui deu quanto? 2 anos, tem só 50 de diferença. Cristo voltou agora. É lógico que o pastor o Almir vai para o céu, sim ou não? Mas o pastor João Batista vai para um céu melhor que o céu do Almir. Falou que você vai de táxi. Não vai para um céu melhor? Não, 50, tem 50 anos a mais servindo a Cristo aqui. É lógico que ele merece um céu melhor, não merece? Merece. Vocês falaram que o cara merecia mais de 200 aqui. Quando eu dei 200 para das 5 da tarde, vocês falaram que o das 6 da manhã merecia mais do que 200. Então o pastor João Batista merece um céu melhor do que o céu do Almir, sim ou não?
Só que o céu só existe um. O João Batista, que faz 52 anos. Pastora Sueli, que faz 40 e não sei quanto. Eu, que também faz um montão de tempo. A gente vai para o mesmo céu que o Almir, que faz 2 anos. Porque no reino de Deus não tem tempo de serviço. E sabe por que o reino de Deus... Então vamos lá, olhe para mim. Eu tenho que terminar, está na hora de terminar, para a gente orar. Quem está entendendo aí? Quem está aprendendo? O que acontece no reino dos céus? Sabe por que no reino dos céus não tem mérito, merecimento, e nem a recompensa não é por tempo de serviço? Repito, porque se fosse para Deus dar, para mim, para a pastora Sueli, para o pastor João Batista, 52 anos servindo a Cristo, ou para o Almir há 2 anos, se fosse para Deus dar para a gente o que a gente merece, Ele ia dar para a gente o inferno. Porque é o inferno que a gente merece. Porque todos nós somos pecadores, sim ou não? Deixa eu ver desse lado aqui primeiro. Quem aqui não peca? Nós mal acordamos hoje, nós já pecamos. Deixa eu lá daquele lado lá agora, para vocês vão achar que são pior que eles. Quer ver? Ó? Quem aqui não peca? Provavelmente já pecamos hoje. Você percebe? Você com 52 anos de crente, você peca. Você com 2 anos de crente, você peca. Eu sou o pastor, eu peco. Então, se fosse para Deus dar para a gente o que a gente merece, Ele ia dar o inferno. Até lá, como que falar? Até lá vista, baby. Então, por que Ele vai com 2 anos para o mesmo céu do João de 52? Porque isso aqui não é merecimento, isso aqui é favor, é graça. É um favor que a gente não merece, é uma graça que a gente não merece. Por isso que ele passou lá. Primeiro, o cara estava às 6 da manhã, o patrão deu trabalho para ele, senão ele não ia trabalhar. Está favorecendo o cara. Aí o das 9 da manhã, do meio-dia, a mesma coisa. Ele fez um favor. Das 3 da tarde, das 5 da tarde, ele está abençoando a pessoa. E assim Deus é com a gente. A gente merecia o inferno, mas Ele está dando para a gente o céu. E Ele dá o céu para o das 6 da manhã, e Ele dá o céu para o das 5 da tarde. Ele dá o céu para o de 2 anos e para o de 52 anos. Mas Ele dá como um favor. Não é porque vocês merecem, e não é porque vocês têm tempo de serviço prestado. Obrigado, pode ir lá. Quem está entendendo aí? Agora, não é para falar assim, então, já que o que vai às 5 da tarde tem a mesma recompensa do das 6 da manhã, eu só vou vir, até o Rildo brincou, só vou vir às 5 da tarde. Um pouquinho mais, 10 para 6. Ei, não pensa assim não. Se você pensar assim, você está pensando como as pessoas do reino da terra. Você não é do reino da terra, você é do reino de Deus. Porque se você quiser brincar e falar assim, vou deixar para as 10 para 6, igual o Nelson brincou, você pode correr o risco de se confundir no horário e perder a hora. E aí a porta do céu fechar e você não entra mais. Porque Cristo está voltando a qualquer momento. Ele pode voltar agora e nós temos que estar firme para se encontrar com Ele. Sim. Não, lá era o personagem. Você tem que entender isso, ó. Cristo está voltando, Ele pode voltar agora. E a volta de Cristo para mim e para você pode ser de 2 formas. Ele aparecer nas nuvens para nos levar, que isso vai acontecer um dia. Mas também eu estou pregando aqui, de repente eu não acabo essa pregação, pode dar um negócio aqui, caiu duro, voltou para mim. E a gente tem que estar pronto, e estar pronto é estar com Jesus. Você entende? Então não pode você falar assim, não, então eu vou viver no mundo, vou curtir minha vida, e aí lá no último minuto, quando eu estiver morrendo, eu me arrependo, peço perdão para Deus e aceito Jesus e vou para o céu. Pode não dar tempo. E outra coisa, mesmo que der tempo, o arrependimento para entregar Jesus não é só da boca, ele tem que ser sincero do coração. O arrependimento é de um coração sincero. A pessoa que está jogando com a vida, está falando assim, vou deixar para a última hora, quando ela for fazer isso,
pode não ser sincero, e Deus sabe se é sincero ou não, e vai morrer sem salvação. Então entenda isso, eu e você somos cidadãos dos céus, e tudo que a gente tem não é merecimento, não é por tempo de serviço, mas é favor de Deus, é graça de Deus, é misericórdia de Deus. Nunca bate no peito achando que você é o cara, que você é a mina, que você é melhor que os outros, que você é mais santo, ainda que você seja usado e usada por Deus, mesmo assim, você só é usado e usada por Deus pela misericórdia e pela graça do Senhor, não é porque você é melhor do que os outros. A gente vai para o mesmo céu, não importa se você aceitou Jesus há 52 anos, há 50, 40, 30, 20, a 10, a 5, a 2, se você acabou de aceitar Jesus hoje, a gente vai para o mesmo céu, porque nós fomos salvos pelo mesmo Senhor, mesmo Salvador Jesus Cristo. Você entendeu? Fique em pé no seu lugar, eu vou orar com você. Espero que Deus tenha falado no seu coração, e que hoje você saia daqui com um sentimento maior de gratidão. Eu não sei se posso e se eu devo, vou até conversar com Deus, mostrar o vídeo para vocês, mas o que a gente contou aqui da moça tem tudo a ver com o culto de hoje. Uma mulher que recebe um pouquinho igual ela recebeu, e demonstra a alegria e a gratidão que ela demonstrou. A maioria de nós aqui ia olhar para ela e falar assim: mas só isso? Olhar para ela não, olhar para o dinheiro lá, né? olhar no lerite e falar assim: não vai dar para nada essa bichuruca. Mas gente, se vocês pudessem ver a alegria da mulher, e a alegria dentro do peito dela era tão grande, que ela não conseguia se controlar, e ela falava, e ela largou, ela falou: não vou nem comer, perdeu a fome, e ela rolava no chão, ela queria demonstrar alegria, ela não sabia como, ela pulava no chão, ela falava assim: a Andresa já foi embora, eu quero ir lá agradecer a Andresa. Ela queria ter gratidão, porque algo bom aconteceu na vida dela, e diante do que a gente ouviu aqui hoje, de que a gente não merece nada, a gente só merece o inferno, e a gente tem o céu, a gente tem que no mínimo ter o dobro da gratidão daquela mulher, todos os dias. Por isso que quando eu faço as minhas caminhadas, eu repito a minha oração. Eu agradeço a Deus pelo tênis que está no meu pé, eu agradeço a Deus pela saúde, eu agradeço a Deus pela casa, eu agradeço a Deus pela minha esposa, eu agradeço a Deus pelos meus filhos, eu agradeço a Deus por poder ser pastor de novo, eu agradeço a Deus por tudo, porque tudo que eu tenho e tudo que eu sou, eu não mereço ter e não mereço ser. Então eu sou grato a Deus, e eu faço questão de repetir isso, e que esse sentimento tenha no seu coração. Essa parábola tem que ficar viva no coração de vocês. É tudo favor de Deus, é tudo graça, é tudo misericórdia. Não tem tempo de serviço e não tem merecimento, é presente dele. Você pode agradecer pelo presente? Fecha os seus olhos, levanta a sua mão e do teu jeito agradece a Deus agora. Tem gente que agradece falando alto, tem gente que agradece falando baixinho, tem gente que agradece gritando, tem gente que agradece em silêncio, tem gente que agradece pulando, tem gente que agradece parado. Não importa, agradece agora. Agradece pela tua salvação, agradece porque lá no livro da vida está escrito o teu nome lá. Eu vi escrito lá Eric Lemos, lá no livro da vida. Agradece a Deus por isso. Tem Nelson lá também no livro da vida. Então agradece ao Senhor. Até Zoraide eu vi lá no livro da vida, está escrito o teu nome lá. Agradece ao Senhor, agradece porque Jesus disse, Ele prometeu que ia lá para o céu preparar um lugar, ia voltar para buscar você. O teu lugar está preparado nos céus, foi preparado pelo próprio Senhor Jesus. Você não merece, mas Ele preparou um lugar para você. Você não merece, mas Ele fez questão de preparar um lugar especialmente para você, e vai voltar para te buscar e para te levar para o lugar que Ele preparou especialmente para você. Vai agradecendo isso. Oh Senhor Jesus, nós queremos no final deste culto, diante da mesa da Santa Ceia, agradecer ao Senhor por tudo que o Senhor fez e faz por nós. É tudo favor, é tudo graça, é tudo bênçãos imerecidas. Nós não merecemos nada, nós não merecemos
o sapato que está nos nossos pés, nós não merecemos a roupa que nós estamos vestindo, nós não merecemos a casa que nós moramos, o carro que a gente anda, nós não merecemos, Pai amado, a vida que a gente tem. Tudo que nós temos é fruto do teu amor, da tua misericórdia, do teu cuidado, do teu favor, e nós queremos aqui, Pai, primeiro reconhecer o quão pequeno nós somos, mas queremos também reconhecer quão grande tu és. Carol, dá para cantar só o refrão? Quão grande é o meu Deus. Quero agradecer ao Senhor porque o Senhor é grande, agradecer ao Senhor pela tua grandeza, e que apesar da tua grandeza se importa com pessoas tão pequenininhas como a gente. Pai querido, que hoje o teu Espírito Santo possa gravar essa parábola no nosso coração, e que nós possamos ser mais gratos do que temos sido, e que possamos ser gratos ao Senhor por todos os dias da nossa vida. Recebe, Pai, agora a nossa gratidão. Nós reconhecemos o Senhor. Só por um momento levanta a mão e fica dando glória a Deus, e a gente só vai declarar que Deus é grande. A gente é pequeno, mas Ele é grande. Nós somos pequenos, mas Ele é grande. Nós somos pequenos, mas Ele é grande, e nós vamos declarar que Ele é grande, Ele é poderoso. Aleluia.